Me diz uma coisa, o estresse pode mexer com o sono? Pode tirar o sono? Ou pode aumentar o sono? Com certeza. Um dos maiores problemas do estresse é a ausência de sono. Então, por que isso acontece? Então, quando há uma grande quantidade de preocupação na memória, os agentes químicos ali, né, trabalhando, então o que acontece? Você se preocupa muito com o teu trabalho, você se preocupa com família, com alguma coisa semelhante. Eu vou dizer da minha experiência, né, como uma pessoa que já teve estresse, o meu maior problema foi o sono. Porque o que acontecia? Durante a noite, eu trabalhava durante o dia e durante a noite a minha cabeça ficava rodando como se eu estivesse trabalhando novamente. Então, não parava. Era como se uma fita passasse o tempo todo na minha cabeça. A agenda do meu trabalho estava na minha cabeça do dia seguinte. Eu programava o que eu iria fazer no dia seguinte. E se não desse certo, o que eu iria, outra saída para aquilo, e com isso o sono não chegava e a noite acabava. Então o estresse afeta o sono e é uma coisa muito terrível, porque nada é pior do que uma noite sem dormir, né? Não tem nada mais estressante do que uma noite sem dormir. Eu já ouvi que tem uma coisa que é mais estressante ficar uma noite sem dormir, que é o tal do pneuzinho aqui, a barriguinha. Eu não sei se alguém tem pneuzinho, acho que não, né? Ninguém tem pneuzinho. Me diz uma coisa, estresse ele pode engordar ou pode emagrecer alguém? Eu falei de pneuzinho, eu vi um povo que riu, né? Não sei. Ele tanto pode engordar quanto pode emagrecer. O médico vai dizer isso para vocês, mas eu vou dizer o seguinte: um dos sintomas maiores é que o estresse emagrece porque há uma falta de apetite. Porque há uma apatia tão grande, uma apatia total, você não quer nem sequer tomar água, você não quer comer, você não tem ânimo para nada. Então, o que acontece? Você vai emagrecer, né? E agora, engordar é depois que você começa a tomar algumas drogas para controlar esse estresse, então daí você incha. Então é por isso aí já que não é legal. Tanto emagrece quanto engorda. E engordar são as drogas mesmo que levam a isso. Particularmente eu prefiro continuar como a natureza me deixou. Só complementando essa resposta, o estresse ele vai atingir a pessoa e vai depender muito de organismo para organismo, né? Na verdade, assim, algumas pessoas elas vão perder o sono, elas vão perder o apetite, mas pode existir aquelas pessoas também que elas vão dormir demais, podem comer demais, né? E aí ocasionar os famosos pneuzinhos, né? Entendi. Agora, uma questão um pouco mais, não menos séria, mas que divide a vida e a morte. A pergunta é: estresse pode levar alguém ao infarto? Pode. Com certeza, dos desencadeantes para o infarto tem muito a ver com o estresse. Por que o estresse? O estresse é um conjunto de sintomas, como já foram mencionados, que vai desencadear uma liberação de muitos hormônios vasoativos, que vão influir na vasoconstrição das artérias, das veias que tem no coração. Então, se estas são liberadas em maior quantidade, com certeza as artérias se modificam de tamanho. E se a pessoa é mais adulta, ou pacientes idosos, tem alguma outra doença que está comprometendo as artérias, como são o colesterol, diabetes ou outro tipo de doença, pode facilitar que o paciente infarte em uma porcentagem muito maior. Alguém já teve crise de estresse aí? Uma, duas, quantas mãos? Eu não sei se é só farra ou se tiveram realmente crise de estresse. Me diz uma coisa, tem alguma doença relacionada diretamente ao estresse? Eu digo isso porque há mais ou menos um ano e pouco eu fiz uma cirurgia e toda vez que eu me estressava doía um ponto na minha barriga e depois tive que operar. É coincidência?
Estresse pode também gerar uma doença específica, ou é geral? Tipo, estressou, irritou, doeu aqui ou acolá? O estresse pode estar relacionado, com certeza, mas se dividimos a classificação do estresse, bom, aqui está o psicólogo, ele também pode falar em quanto a quantos tipos de estresse podem haver. Na parte médica, os estresses mais comuns são os estresses pós-traumatismos, que são muito frequentes, já seja posterior a algum acidente automobilístico, como você me está falando, alguma cirurgia, pode ter muita relação, muita. Me diz uma coisa, agora vamos começar a voltar. Você como médico, qual que é a situação que você encontra que te estressa? O que estressa o médico no dia a dia do médico? Eu não entendi isso. O que estressa o médico no dia a dia, no trabalho do médico? O que estressa ele? Bom, são muitos fatores ali que produzem, né? Pode ser as atividades do dia a dia, problemas na família, em casa. Então, são muitos fatores que vão levar a pessoa a desenvolver isso. Tem alguma coisa específica que você fala? Todo médico fala, quando isso acontece, estressa. Eu digo porque no meu caso, falou de prazo, a gente tem 5 dias lá para poder concluir aquele trabalho. Não concluiu, estressou. Como médico, tem aquela coisinha que falou daquilo ali, estressou já? Não. Provavelmente foi coincidência, Luigi, que você está falando. Nesse sentido também. E como professora, como pedagoga, aluno pequeno, porque aluno pequeno estressa, hein? Como pedagoga, eu nunca dei aula para crianças pequenas, né? Dei aula para alunos maiores, ensino médio, mas é muito estressante também. Eu tive uma experiência de um aluno, eu dei aula na Escola do Estado, aqui no Jardim da Luz, no Jardim Santo Eduardo. E eu tive um aluno inesquecível. Aquele aluno quase me matou de estresse. Ele me provocava de todos os meios na sala de aula, não fazia nada, falava um monte de coisa, indiretamente, professora analfabeta, professora medíocre, isso aqui não vale nada, isso... e vai acumulando, né? Isso é bobagem. Então, vai acumulando. Então, como professora, são essas coisas que vão acumulando. Agora, dentro da profissão... Das profissões em si, eu não sei se acompanharam, algum tempo atrás, fizeram uma pesquisa, as profissões que mais estressavam. Então, em primeiro lugar, eram os policiais. Tem algum policial aqui? Também, se tivesse, eu acho que não... Futuramente. Então, esta é uma das profissões que mais estressam. Então, você já sabe por que elas estressam, né? Principalmente em São Paulo, logicamente, Rio de Janeiro. Em segundo lugar, estava assistentes sociais, e eu era assistente social também. Terceiro lugar, estava professores, e eu era também professora. Aí, dali para frente, eu já nem acompanhava mais, porque daí já eram os executivos, né? Então, eu estava dentro das 2 linhas de estresse, como profissional, como professora e como assistente social. Eu só não estava ganhando para os policiais. E, então, bom, né? Ocorre muito isso em sala de aula. Eu jamais quero mais dar aula. Um dia alguém me perguntou para mim, por que você não dá algumas aulas na faculdade? Eu respondi o seguinte, eu prefiro morrer, sabe? Porque eu não quero mais enfrentar a sala de aula de maneira alguma, porque hoje não existe mais respeito de aluno para com o professor, não existe interesse de aluno na sala de aula, e também lá de cima para baixo também não há sequer um pouquinho de confiança e de consideração do trabalho do professor. Antes de ouvir aquele que escuta todo mundo, eu não sei vocês, mas o que me desestressa é música. Solta o som.